Nós vamos ver que algumas coisas começam a mudar agora. Porque o primeiro trecho que nós lemos, do 30, 25 até o 36, até o versículo 36, nos mostra o período em que os rebanhos começam a crescer nas mãos de Jacó, mas isso não acontece por aquisição ou por trabalho duro. Isso acontece por engano. Jacó começa a enriquecer e ele começa a crescer, a prosperar a partir da sua velha característica, que ele vem carregando desde os tempos em que ele engana seu pai, engana seu irmão, engana todo mundo, sai correndo. E não fosse Deus o Deus que é, talvez ele tivesse tentado enganar o próprio Deus. Jacó era um enganador, por natureza. Ele tinha problemas de caráter. Ele vinha trabalhando há muitos anos, há 2 décadas, para Labão. Não havia, pelo menos não mencionado no texto, uma remuneração. Ele trabalhou 7 anos para pagar por uma esposa, trabalhou mais 7 anos para trabalhar por outra esposa. É claro que ele tinha sustento, é claro que ele viveu lá, ele comeu, bebeu e se protegeu ao longo desse tempo, mas ele não estava construindo patrimônio, ele não estava construindo os bens da sua família. Ele constituiu família, no sentido de ter mulheres e filhos, mas ele não tinha. O seu clã não estava estabelecido. E aqui, mais uma vez, aparece esse Jacó esperto, que se vale da proposta de Labão, que diz para ele: olha, eu sei que eu tenho sido abençoado por Deus, pelo teu Deus, porque você está aqui, então vamos fazer o seguinte, fica mais, não vai embora não. Qual é o salário que você quer que eu pague? Pela primeira vez, Labão oferece pagar alguma coisa. E Jacó, esperto, malandro, ele diz o seguinte: não precisa me pagar, não tira dinheiro do bolso. Eu vou crescer na base do crescimento dos rebanhos. Então, ele estabelece uma certa estética dos seus rebanhos, e os rebanhos que tiverem a cor X, o tipo de pelagem Y, vão ser os meus. Aqueles que estiverem assim vão ser os meus. E Labão concorda. Ele diz, lá no versículo 34, está bem, seja como você disse. Para se prevenir do genro que ele sabia que era enrolão, ele chega para os seus pastores e diz: separe todos os animais, como Jacó acabou de falar, e some com eles daqui, andem com ele, levem esses rebanhos para uma distância de 3 dias. Daqui até chegar lá, Jacó já perdeu a conta do que é dele. E ele então engana Jacó. Jacó engana Labão, Labão engana Jacó. Sogro e genro vão se enganando mutuamente. Por que Labão faz isso? Porque ele estava acostumado, ele era pastor de cabras, de ovelhas, de jumentos. E ele sabia que os animais, por uma questão genética, eu acho que a palavra genética não estava ainda na sua cabeça, mas ele sabia que animais costumam se reproduzir e saem parecidos com seus pais. Ele afasta então aqueles que poderiam produzir animais semelhantes. E aqueles pequenininhos seriam o pagamento de Jacó. Então, ele mandou ir para longe. Para garantir isso, ele separa, os rebanhos, ele deixa ali perto somente os que não tinham essas características. E ele entrega os rebanhos que poderiam gerar riqueza para Jacó nas mãos dos seus próprios filhos, porque isso gerou confiança a Labão. O resto do rebanho ficou com Jacó para ele poder pastorear do jeito que ele quisesse. Mas aí Jacó começa a enriquecer. A despeito de tudo isso, começa a enriquecer. A sabedoria dos antigos guarda preceitos e conceitos que a modernidade muitas vezes já perdeu. Mas a gente desconhece qualquer condição de mudança de cor, de tipo de mancha nos animais, porque os seus pais estão vendo alguma coisa diferente na frente. Meu pai me contava que na roça, ele nasceu na roça, ficou lá até os 14, 15 anos, na roça era o seguinte: se a mulher grávida ficasse vendo muito alguma coisa, o filho ia nascer com alguma coisa parecida. Então, por exemplo, tinha um sujeito com a orelha muito pequenininha. Tá vendo? Sua mãe ficava olhando a cabra, porque a cabra tem aquela orelhinha, ficava olhando muito para a cabra, sua orelha nasceu pequena. O sujeito nascia com a orelha muito grande, tá vendo? Tua mãe ficava encarando
a mula, você nasceu com a orelha desse tamanho. Sério, havia essas crendices. Não me pergunte se isso vale alguma coisa, eu até acredito que não. Mas o fato é que as pessoas antigas tinham determinados elementos. Ah, está grávida? Se a sua barriga for redondinha, eu não sei se é menino ou menina. Mas se for bicuda, é outra coisa, não tem? Se for bicuda, é menino. Tá vendo? Tá vendo, ó, como é que acontece? Se for redondinha, é menina. Se for bicuda, é menino. Mas eu nunca ouvi falar que se você arrepiar uma vareta e puser na frente de uma cabra, o filhote da cabra vai nascer malhado ou vai nascer estriado. Eu nunca ouvi falar, nem na sabedoria dos antigos. O único lugar em que eu ouvi falar disso foi aqui, em Gênesis capítulo 30. O fato é que nessa mandinga de Jacó, nesse seu misticismo, que era um misticismo, tão misticismo quanto foi o de Raquel lá atrás das mandrágoras. Lembram no sermão anterior? As mandrágoras eram consideradas afrodisíacas. E por isso ficava aquela disputa mística, quase esotérica, em torno das mandrágoras. Pois agora está Jacó fazendo a mesma coisa. Ele estava fazendo por sua conta. Deus não mandou que ele fizesse isso. E ele inventa um negócio. E a despeito desse misticismo, desse esoterismo, desse ismo qualquer que a gente possa chamar, Deus não tirou a mão de sobre ele. Porque o projeto de Deus não estava necessariamente em Jacó e no que ele estava fazendo ali. O projeto de Deus estava milênios depois na figura de Cristo encarnado que viria da descendência de Jacó. Assim como Deus perdoou o pecado gravíssimo de Davi, no adultério e no assassínio não é Urias. Obrigado. Estava só testando vocês. Assim como Deus perdoou, não é que Davi fosse tão especial. É porque lá na frente o Salvador viria da linhagem dele. Deus tratava aqueles que pecavam ao longo do caminho, não que eles fossem especiais ou mais bonitos. Mas lá na frente o Salvador viria daquela linhagem, era necessário preservá-los, não passando a mão por cima da culpa ou do pecado, mas corrigindo aquelas vidas, a fim de que o Salvador estivesse garantido lá na frente. Então, de alguma maneira, havia um princípio de procriação seletiva, nós não entendemos, e a Bíblia não explica, mas o fato é que não apenas os rebanhos cresciam, como os rebanhos fortes passaram a ser de Jacó, e os rebanhos fracos, mais frágeis, ficaram com o seu sogro Labão. Isso incomodou, porque os filhos de Labão vão até Labão e falam: puxa vida, Jacó está tomando tudo que é do nosso pai. Isso não está certo. E se você fosse filho de Labão, você ia ficar chateado com o que você estava vendo. Jacó aparece com esses rituais estranhos, né? Descasca bambu, põe não sei o quê, e a vareta tal, e põe dentro d'água, tira da água, põe no bebedouro, tira do bebedouro. Gente, isso é coisa, parece magia. Mas o fato é que está registrado o que ele fez. Deus não o repreende naquele momento, mas a vida de Jacó vai precisar entrar nos eixos logo em seguida. Porque nada disso pertencia ao universo de Deus. Era por conta e risco de Jacó. Jacó ainda não havia entendido o que era andar com Deus. Vamos nos lembrar, depois que ele tem aquele encontro com o Senhor, não existe mais registro de Jacó pedindo direção a Deus, orando ao Senhor, pedindo orientação. Jacó simplesmente passa a fazer tudo de acordo com a sua cabeça. E ele ainda está fazendo isso até agora. Por outro lado, nós vemos Deus e a sua promessa feita a Abraão, perpetuada em Isaac, agora recaindo sobre ele. E a despeito da esperteza, a despeito dos enganos de Jacó, Deus estava zelando por sua palavra e mantendo a sua fidelidade para com os seus filhos que tinham sido fiéis a ele. Meus irmãos, não tenham dúvida, você que anda cambaleante na fé,
Não sei quem é, não estou apontando o dedo, mas você que anda cambaleante na fé, se você ainda não sucumbiu, é pela fidelidade de Deus, aquele ou aquela, talvez a sua mãe, a sua avó, a sua tia, seu irmão, que está de joelhos dobrados orando por você. É por fidelidade às promessas feitas de preservação, aquele que é justo, que Deus muitas vezes sustenta aquele que anda cambaleante. Com Jacó não foi diferente. Deus estava zelando por sua palavra e haveria de transformar tudo aquilo para o bem da história da redenção dos justos ao longo dos planos de Deus. Desde Betel, quando Deus tinha aparecido naquela teofania a Jacó, Jacó parecia querer resolver tudo sozinho, por sua conta, mas isso estava chegando ao fim. Ele enriqueceu, mas aí ele vai fugir, vai sair correndo e vai ser perseguido, que é o que acontece a partir do capítulo 31. Nos 42 versículos do capítulo 31, é isso que nós vamos ver. Labão e seus filhos estavam morrendo de inveja, isso está no comecinho do capítulo 31, estavam rancorosos por causa da prosperidade notada a olhos nus, e nesse ponto, agora, nesse ponto, Deus vai falar com Jacó. E a misericórdia de Deus se mostra também nesse particular, porque Jacó, mesmo sem ter consultado Deus, Deus rompe esse ato e fala com Jacó. A iniciativa foi de Deus, uma vez que Jacó parecia não querer se envolver. Há vezes na nossa vida que a gente acha que tomou conta da situação e Deus rasga o caminho para o nosso bem. Quando Deus faz isso, às vezes dói, porque o nosso orgulho vai ter que ir lá no chão. Mas Deus ama aquele que Ele disciplina e por isso Ele faz essas coisas para nos colocar no caminho certo. Jacó conversa com Lia, Raquel chama, pela primeira vez ele toma conta da sua família, ele chama as suas duas esposas, conta tudo para elas, olha o que o pai de vocês tem feito. A impressão que nós temos é que ao longo dos anos, dessas 2 décadas, ele carregou aquilo sozinho. Elas viam muita coisa porque elas próprias tomam partido de Jacó depois disso, mas ele conta tudo para elas. Olha, 10 vezes ele me diz que vai pagar de um jeito, cordeiro salpicado. Quando nasce cordeiro salpicado, ele vai lá e muda. Não, agora é listrado. Quando nasce listrado, não, agora é de uma cor só. Quando é de uma cor só, não, agora é de 2 cores. E ele vai mudando. Mas Deus tem sido bom, só que eu não aguento mais, eu tenho que ir embora. Eu tenho que sair daqui. E elas ficam do lado dele. Por causa dos enganos do próprio pai, elas ficam do lado de Jacó, que era o marido pela primeira vez. Jacó funciona como líder daquela casa. O Senhor tinha ordenado, o Senhor intervém, fala, ordena que ele volte para Canaã, para a terra prometida, e elas concordam. Tem um autor que diz no seu comentário que havia vários princípios interessantes nessa passagem que às vezes não nos saltam tanto aos olhos. Em primeiro lugar, Jacó teve um desejo. Está lá no versículo 25. Em segundo lugar, as circunstâncias exigiam algum tipo de mudança. Não basta querer, a gente tem que estar pronto para aquilo. A gente tem que mudar. Em terceiro lugar, a palavra de Deus foi clara para ele. Ele entendeu o que Deus estava dizendo. E, finalmente, as suas esposas confirmaram e apoiaram aquilo que ele disse, apesar de serem filhas de Labão. E aquele anjo que aparece a ele, lá no versículo 11, é o mesmo anjo, pela conexão textual que nós fazemos, é o mesmo anjo do Senhor que, na verdade, é o Deus que aparece em Betel. O Senhor está tomando conta de tudo. Está promovendo transformação, está promovendo mudança. E agora ele sai fugido. A partir do versículo 19, desse capítulo 31,
nós temos a narrativa de que no momento em que eles deixaram a propriedade de Labão, acontece também um fenômeno estranho. Raquel, aquela mesma das mandrágoras, que também precisava de transformação da parte de Deus, vai lá e rouba os ídolos do lar. Depois eu vou falar o que é isso. Esses ídolos pertenciam ao clã de Labão. Não confundam os ídolos do lar de uma sociedade da antiguidade com aqueles ídolos que as pessoas muitas vezes têm por sua devoção nas suas casas hoje. É uma coisa totalmente diferente. O conceito é totalmente diferente. É ídolo do mesmo jeito, mas estava ali por outros motivos. Por que isso, gente? Cada clã tinha ídolos. Quem tivesse esses ídolos em sua posse tinha a autoridade de vida e morte. Labão tinha ídolos do lar. Ele tinha autoridade de vida ou morte sobre todos os que estivessem no perímetro do seu clã. Quando Labão morresse, o filho mais velho de Labão passaria a ser o dono dos ídolos do lar. E ele passaria a ser o chefe daquele clã. Era assim que as sociedades pagãs da antiguidade funcionavam. O bastão era passado. E aquilo ali era a representação da autoridade suprema naquele clã. Quando Raquel rouba aqueles ídolos, o que está por trás dela, ainda encharcada de paganismo, a mensagem que ela deixa clara é o seguinte: o meu marido agora é quem vai ter direito de vida ou morte sobre todos. Porque eu sou casada, eu vou roubar, vou tirar essa autoridade do meu pai e vou colocar essa autoridade na mão do meu marido. O marido não sabia disso. Ela faz isso também por sua conta. E no meio de uma atitude pagã, o que acontece é que Labão se vê sem o seu amuleto de autoridade. Se vê sem a marca da sua autoridade plena sobre aquelas pessoas. Essa autoridade não provinha de Deus. Era pagã. Mas Raquel, que talvez ainda não tivesse o seu coração de fato convertido ao Senhor, entende que aquele seria o melhor caminho para dizer: não é que meu marido agora está assumindo o seu papel? Ele merece ser o líder? E vai lá e toma o sinal da liderança. Mas não era a liderança que Jacó precisava. Tem um ditado que diz que de boas intenções, vocês sabem, né? De boas intenções, foi o que Raquel fez. A intenção dela não era ruim. Deu para vocês entenderem? Meu marido finalmente assumiu a autoridade sobre nós. Eu vou dar para ele o símbolo maior da autoridade que eu conheço, os ídolos do lar do meu pai. Já que a gente vai fugir, eu vou pegar escondido e vou levar. Em algum momento, talvez tenha ela pensado, a Bíblia não diz isso, mas quem sabe, por ilação eu digo isso. Num dado momento eu vou dizer: olha, tá vendo? Tá aqui, eu peguei os ídolos do lar do meu pai, agora sim você tem toda a autoridade. Lá na frente, nós lemos que o Espírito Santo levou o Senhor Jesus até o deserto para ser tentado. Na tentação, o que Satanás fez foi oferecer toda a autoridade ao Senhor Jesus. Mas a autoridade que Satanás tinha a oferecer era a autoridade de um ídolo do lar. Fazendo uma comparação metafórica. O Senhor Jesus disse a ele: não, eu já tenho outra autoridade. Talvez, meus irmãos, nós sejamos alvo de boas intenções por parte de terceiros. Cuidado, para que as boas intenções não entreguem em suas mãos algo que, ao invés de ser proveniente da parte de Deus, seja proveniente de outra parte. O Salvador já nasceu, ele não vai nascer da sua descendência. Não necessariamente Deus vai
vou botar entre aspas, se esforçar com você como ele precisou se esforçar com Jacó para colocá-lo no lugar, porque o Salvador ainda viria. Deu para entender? Cuidado, para não oferecerem a você autoridade estranha. Você não pode fazer como Raquel, você tem que fazer como Jesus Cristo. Amém? Deu para entender? Preciso explicar de novo ou tá bom? Raquel, mais uma vez, enrolou. Raquel era muito parecida com Jacó, vocês já notaram? Era tão enrolona quanto ele. Pai, filha e genro, todo mundo enrolão, trapaceiro. Que família, né? Aí Raquel inventa que estava menstruada para não se levantar da cela do camelo onde ela estava sentada, porque ali embaixo ela escondeu os ídolos do lar. E a contrapartida de Jacó, chega Labão, acusa todo mundo, levaram tudo que é meu, enfim, e Jacó fica chateado, porque depois de vistoriar tudo e Labão não ter encontrado nada, aí Jacó vira o jogo e passa a acusar Labão de ter acusado Jacó daquilo que ele não podia ter sido acusado. É um jogo de palavras. E nesse episódio, pela primeira vez, em 20 anos convivendo com Labão, Jacó assume a liderança, assume um papel de enfrentamento com Labão. Ele não enfrentava Labão até aqui. Se vocês lerem os textos anteriores, ele era subserviente a Labão. Ele passa a enfrentá-lo e com isso ele se livra das eternas amarras do seu sogro, que era opressor. O Labão aqui é um tipo de manipulador. Não vai embora não, eu estou sendo abençoado por sua causa. O que Jacó pensa? Puxa, se eu for embora ele vai parar de ser abençoado. Não é? Isso é manipulação. E ele agora recebe a direção direta de Deus. Vai embora, volta para a terra prometida, volta lá para Canaã. E ele conta isso para as suas esposas, elas aceitam e agora passam a funcionar como esposas de Jacó e vão juntamente com ele. Esse foi um tempo de amadurecimento e de transformação para Jacó, que antes não estava pronto para seguir com os planos de Deus para a sua vida e para a sua descendência. Até que finalmente, a partir do versículo 43 e até o versículo 2 do 32, que nós lemos, vem uma aliança e é estabelecida uma paz e a perseguição termina. Após a tensão inicial daquele encontro, Jacó e Labão fazem um pacto. Na verdade, como eu falei, é um pacto de não agressão, eles decidem não se agredir mutuamente. É uma aliança entre dois clãs, porque a partir da proposta que Labão faz, ele está reconhecendo que está diante de um novo clã. Até ali, ele achava que a família de Jacó pertencia ao seu clã. É porque existem nuances semânticas aqui para a gente perceber. Como eu falei para vocês sobre a história do ídolo do lar, também é necessário nós entendermos que se Labão propõe paz a Jacó, é porque agora ele está dizendo, agora você é um novo clã, e eu vou propor paz para a gente não se agredir mais. Você não é mais o meu empregado, você não é aquele que mora de favor na minha casa. Agora você é dono de tudo que é seu. Você tem o seu próprio gerenciamento tribal, que era assim que eles funcionavam. Então, vamos fazer como um chefe de clã faz com outro chefe de clã. E ali eles fazem esse pacto de não agressão. Labão se despede das suas filhas, beija as suas filhas, beija os seus netos, se despede. E é muito curioso que Labão jura em nome de Deus e de mais uma divindade pagã. Se você olhar ali no versículo 53, você vai ver que está escrito lá do capítulo 31. O Deus de Abraão e o Deus de Naor, o Deus do pai deles, julgue entre nós. A melhor tradução aqui seria o Deus de Abraão, como está, e o Deus de Naor, Deus com D minúsculo. Ele não está falando aqui que Naor servia ao mesmo Deus de Abraão. Ele está dizendo, Abraão tinha um Deus, Naor tinha outro Deus.
em nome desses dois deuses, o Deus de Abraão e o Deus de Naor, eu estou fazendo isso que eu estou fazendo agora. Que esses dois deuses, o Deus de verdade e um Deus que é falso, que eles julguem entre mim e você. Esse verbo julgar está no plural lá no original. Então ele está falando sim de duas divindades. Ele não está falando de uma só. Não está falando que era o mesmo Deus das duas pessoas. São dois deuses. Em contraposição, Jacó jurou pelo temor de Isaac. Ou seja, o Deus que Isaac adorava e que ele equipara ao Deus de Abraão e de seu pai, que é Isaac, como está lá no versículo 42, 31, 42. Se não fosse o Deus de meu pai, o Deus de Abraão e o temor de Isaac, por certo o Senhor me despediria. Ele está citando aqui o verdadeiro Deus. O que está acontecendo aqui é o seguinte: na tratativa de não agressão, Labão diz: eu estou confiando no julgamento do Deus de Abraão, que eu não sei quem é, e no Deus de Naor, que é da minha tribo. Eu sei quem ele é. É um Deus parecido com aqueles ídolos do lar. A resposta de Jacó foi: tudo bem, você vem a mim com esses dois deuses, um que você nem conhece, mas eu vou a você em nome do Deus que eu conheço. E aqui Jacó começa a trilhar um caminho diferente. Porque ele diz quem é o Deus. Verdadeiramente, é o mesmo Deus de Abraão, que você citou, Labão. Só que ele também é o Deus do meu pai Isaac. A tal ponto que meu pai o considerava o temor da sua vida. E eu não sei se vocês já repararam, mas não tem nenhuma menção na Bíblia de Isaac cambaleando perto da idolatria. Vocês já notaram isso? Isaac era meio paradão. Eu já falei com vocês no sermão em que tratamos dele. Era um sujeito assim meio devagar, às vezes até meio bobo no meio da história. Não foi um grande conquistador. Não venceu guerras e batalhas. Mas ele tinha algumas qualidades. Ele nunca se envolveu com idolatria. As pessoas da antiguidade, volta e meia, se envolviam com idolatria, como Raquel tinha acabado de fazer. Isaac tinha muitas posturas que são alvo da nossa crítica, mas isso aí nós temos que reconhecer. Não existe registro bíblico de ele ter se envolvido com idolatria. Labão se despede, volta à sua terra, Jacó também segue o seu caminho, e nesse caminho, ele se encontra com os anjos do Senhor. Amém? Vamos concluir e aplicar algumas coisas. Temos visto aqui ao longo desse longo trecho, pontualmente, nós vemos novamente a graça de Deus aqui. Jacó e Raquel se pareciam muito, em alguma medida, como eu falei para vocês, principalmente por causa dos seus atos supersticiosos. Eles tinham essa mania. Eu já falei das mandrágoras, agora tinha os ídolos do lar. Jacó fez lá aquela manobra toda lá com os galhos para os animais nascerem desse ou daquele jeito. Mas mesmo com esses erros claros, Deus abençoa e concede a Raquel o seu filho, José, e multiplica os rebanhos de Jacó. Isso é graça, eles não mereciam isso. É pura graça. Jacó e Labão lutavam para ver quem era mais trapaceiro. Gente, era um enganando o outro, eles acabavam de acertar o negócio e o outro ia por trás e enrolava. Olha, Labão, os animais assim vão ser meus, tá bom? Tá bom. Jacó deu as costas, pega os filhos, some com esses bichos daqui. Porque se eles derem filhotes, vão ser do jeito do pagamento dele, eu não quero pagar. Vamos nos lembrar quando a Rebeca é achada por Eliezer. A figura de Labão era a figura de um homem ganancioso. Ele é o servo de Abraão? Trouxe joias, trouxe brincos, trouxe ouro. Os olhos de Labão eram olhos gananciosos. E não era diferente agora. Esconde o rebanho porque eu não quero pagar nada a ninguém. Era sovina. Essa narrativa deixa claro o que sempre tinha sido relevante
na vida que se segue depois na nação de Deus. E aqui começa a se mostrar, de modo quase que tipológico, aquilo que seria o futuro de Israel e depois o futuro da própria igreja. Deus não será jamais frustrado por trapaça de ninguém. Os planos de Deus nunca serão frustrados por nenhuma trapaça que se faça, nenhum ato da história. Não se intimidem, porque os atos da política pública, os atos das ideologias, os atos da desmobilização de uma sociedade ocidental como não vão impedir o projeto e o plano final de Deus. Homens se levantam e homens caem, impérios se levantam e impérios caem, ideologias aparecem e desaparecem. Deus permanece para sempre junto com a sua palavra. Nenhuma trapaça do ser humano engoda os planos de Deus. E a justiça finalmente será contemplada. Ela vai ser concretizada. As promessas de Deus a seu povo, que aqui podemos personificar em Jacó, da terra, da proteção, das bênçãos, da posteridade. Jacó, em meio a toda aquela instabilidade no serviço ao próprio Deus, foi preservado por Deus, porque Deus não foge à sua palavra. E não era a trapaça de Jacó, não era a enrolação de Raquel, não era a trapaça e o engano de Labão que iriam fazer Deus sair dos seus planos. Aí você olha para a sua vida, você vê trapaça, enrolação, malignidade, roubo, perturbação, você vê tudo isso ao seu redor. Fique calmo, porque aquilo que Deus tem para você não serão essas coisas que vão roubar de você. O que é de Deus será preservado na sua vida, porque o que é de Deus, ninguém consegue tocar nas coisas do Senhor. Amém, meus irmãos? Aqui fica muito claro. Foi difícil selecionar esses assuntos para a gente concluir, porque tem muita coisa nesse texto. Mas fica tão clara a providência de Deus aqui. Parte desse texto lido, vejam bem, parece sugerir que Deus não estava ali. Não parece, gente, que Deus não estava ali e que as trapaças estavam guiando a história? Mas a partir do capítulo 31, Jacó parece começar a perceber de forma clara a presença e as ações de Deus na história. Ele começa a entender que não é mais para ele continuar sozinho, fazendo do jeito que desce na telha dele, ele precisa de Deus. E aqui nós temos um vislumbre da presença contínua de Deus e a sua atividade em favor dos seus eleitos. Deus faz isso por nós. Deus dá um sonho a Jacó para ele ir embora. E dá outro sonho para Labão para não perturbar a vida de Jacó. Vejam como é que Deus faz. Jacó levanta, pega tudo que é teu e vai embora para Canaã de volta. Aí Deus vai lá e dá um sonho para Labão. Não levanta a mão, não perturba Jacó, deixa que Jacó é meu. Usando palavras minhas, né? Mas é isso que Deus faz. E Labão, por conta disso, é condicionado lá na frente a fazer aquele pacto de não agressão. Foi Labão quem propôs. Não foi Jacó, foi Labão quem propôs. Por que ele propôs? Porque ele era místico, ele não conhecia quem era Deus, mas ele tinha medo do que era sobrenatural e ele sonhou. Não sou eu que vou meter a mão em Jacó. Deixa ele lá, eu vou embora para casa, mas eu vou fazer um pacto, porque eu não sei se o Deus que me mandou não tocar nele, vai falar para ele vir atrás de mim agora. A gente vai estabelecer um pacto. Eu vou parar de ir atrás dele, mas eu não quero que ele venha atrás de mim. Deus havia capacitado Abraão a antever o futuro nas mãos do Senhor, e agora ele estava fazendo a mesma coisa com Jacó. Gerando riqueza, gerando capacitação. O furto dos deuses do lar desestabilizaram Labão. O furto desestabilizou Labão. Ele ficou perdido. Porque ele não tinha Deus, ele só tinha aquilo. Roubaram o Deus dele. Ele fica desestabilizado.
E por conta disso, dessa falta de firmeza, Jacó se viu capacitado, sem saber de nada desses ídolos. Jacó venceu a sua causa, a sua disputa com Labão naquele momento, e Labão saiu como se fosse, de fato, o ruim da história. Como é que você me acusa de algo que eu não fiz? Na verdade, Raquel tinha feito, só que Jacó não sabia. O texto bíblico é muito claro. Os ciúmes mútuos das esposas de Jacó tinham sido vencidos pela providência de Deus, a nova postura dele. A inveja de Labão, que tinha sido debelada pela providência de Deus com esses atos, tudo isso apressou a volta de Jacó para a terra da promessa. Algumas vezes, Deus nos encaminha para coisas na nossa vida e a gente demora. Se aquilo de fato estiver no plano de Deus, é bem capaz que Ele apresse você. E às vezes circunstâncias que nos apressam não são as melhores. Temos que ter cuidado para fazer as coisas que Deus nos orienta a fazer no tempo que Deus quer que as façamos. Para a gente não ser empurrado por Deus. Eu me lembro que quando meus filhos nasceram, está aqui a Rafaela de prova, eu já falei isso para vocês aqui. Eu dizia assim, todo mundo que é esperto demais se enrola sozinho. Eu passei anos falando isso, eu acho que eles internalizaram. Todo mundo que é esperto demais se enrola sozinho. Esperteza demais atrapalha. Se você acha que é esperto demais, desce um pouco o nível, você vai se enrolar sozinho. Toda vez que você tem corda demais na mão, você está arriscado a enrolar seu pé, seu pescoço. Isso não vai ser bom. E a justiça de Deus gera a proteção dos seus eleitos. Aí vem Labão, explora Jacó e as suas filhas durante 14 anos. Fora o tempo de trabalho de Jacó para conquistar os seus rebanhos, 20 anos. E ao longo desse tempo, Labão experimentou a bênção de Deus por causa de Jacó. Ele próprio fala isso, por causa do seu sobrinho. Mas ao final de tudo, Labão prossegue a sua trajetória de enganos e corrompimentos. E Deus transforma o rumo da história de modo total. Deus dá um basta e muda tudo. Por ordem do próprio Deus, Jacó e suas esposas vão embora com riquezas que juntaram ao longo desse tempo. E Labão é obrigado a dar a Deus para aquilo que ele próprio sabia que era o fator da bênção de Deus para ele. Jacó foi embora sem usar de qualquer recurso violento. Não houve guerra. Não lutaram. Os pastores de Abraão e Ló lutaram, contenderam entre si. Aqui não teve nada, não teve uma espada levantada, não teve uma pedra jogada. Foi embora. Sem derramamento de sangue, sem aspereza, a não ser a aspereza do discurso. E a ambição de Labão cai sobre a sua própria cabeça. E ele fica sem parte da riqueza que ele tinha originalmente. Ele manteve uma parte da sua riqueza, mas ele perdeu parte da sua riqueza, perdeu a proximidade das suas filhas, perdeu o contato com seus netos. Ele foi perdendo coisas. A ambição faz as pessoas perderem as coisas. Temos que ter cuidado com a ambição. Ela pode ser producente, desde que seja mantida dentro daquela ambição que o ser humano pode... Poxa, eu quero ter um carro melhor. Isso é uma ambição natural, desde que não incorra em atos ilícitos e não afronte o Senhor. A ambição nos faz trabalhar, nos faz almejar boas coisas, mas a ambição pode se tornar um ato pecaminoso, que era o caso aqui de Labão. Finalmente, a tipologia da redenção. A saga da família de Jacó nos lembra tipologicamente a libertação do povo de Deus em todos
os tempos, particularmente na preparação para a eternidade. Agora, já são 12 tribos, mesmo ainda não inaugurando o tempo do crescimento de cada um desses clãs, cada um dos filhos, vai virar um novo clã, vai se estabelecer como uma nova tribo, que serão depois as tribos do povo de Israel. Isso vai acontecer depois, adiante. As tribos repetem as migrações de Abraão a Padã Arã, eles fazem o mesmo caminho. E a saída com grandes riquezas, igualzinho a Abraão. Está se repetindo. A saída das 12 tribos da casa de servidão de Labão nos remete, nos faz lembrar a saída das tribos da casa de servidão do Egito depois. É uma tipologia pré-estabelecida e também faz nos perceber a saída dos eleitos da casa de servidão do mundo para o reino de Deus. Assim como aconteceu depois no Egito e conosco aqui na nossa relação com Deus, a saída de Jacó e sua família de Padã Arã foi para adorar a Deus. Ora, depois de tudo acontecer, ele está num lugar e os anjos do Senhor aparecem. Processo de adoração estabelecido. Assim como Israel diz para Faraó, nós queremos sair para adorar a Deus. E assim como nós saímos do mundo para adorar ao Senhor. Tipologicamente se repete. A perseguição a Abraão. Jacó depois é perseguido. E adivinha a igreja? A igreja do Senhor é perseguida desde o primeiro século. Mas Deus também livra todos aqueles que são seus, através da sua intervenção divina. E ao final de tudo, nos prepara para a terra prometida da eternidade. Talvez alguns de nós, na igreja do Senhor ao redor do mundo, nessas eras em que estamos, não vejam o livramento temporal, mas terão o livramento eterno. Amém, queridos? Fechando aqui, nem sempre nós percebemos a ação de Deus, quando nós estamos no centro dos acontecimentos. Mas tão logo nossos olhos vejam o desenrolar dos fatos, nós veremos que Deus estava ali o tempo todo. Nós lemos aqui 2 capítulos que parece que Jacó era o suprassumo da autoridade. Deus estava por trás. E as coisas aconteceram e mudaram, exatamente porque Deus nunca saiu dali. Deus nunca sai da sua vida. Mesmo quando você acha que está sozinho. Mesmo quando você acha que o mundo acabou com tudo, que não resta esperança, Deus não abandona os seus filhos em momento algum da história. Não abandonou nenhum dos que estão na Escritura, também não vai abandonar você. Amém? Isso é uma aplicação para a gente. Mais uma. Há pessoas do nosso convívio que falam de Deus e até sabem quem Ele é. Mas quando precisam tomar suas decisões, fazem isso baseados não na vontade de Deus, mas confiando na força do seu braço. E quem sabe até em outras forças espirituais. Labão fez isso. Mas a gente tem que ter cuidado para não cair nessa cilada. Somente o Senhor é Deus. E somente a Ele nós devotamos nossa existência. Porque nas mãos dele está todo o governo. Cuidado para você não pedir ao Deus de Abraão junto com ao Deus de Naor. É só um Deus. Amém? Terceira aplicação. Às vezes nós temos gente nos atacando e se levantando de forma aviltante. Como Labão fez por 20 anos com Jacó. Mas Jacó saiu vencedor. E de oprimido que ele era por Labão, tornou-se um grande e abençoado patriarca. Nós lemos o sábio registrando lá em Provérbios 16, 7. Se os caminhos de alguém são agradáveis ao Senhor, Ele faz com que até os seus inimigos vivam em paz com Ele. O próprio Labão foi pedir paz a Jacó. É melhor descansar em Deus e aguardar os atos de bondade do Senhor. Amém? Famílias disfuncionais
podem ser ajustadas diante de Deus. Se a sua família é disfuncional, não quer dizer que tudo acabou. Quer dizer que você deve solicitar ajuda permanente ao Senhor e Ele tem poder para resolver todas as coisas. Deus ajusta os rumos das nossas famílias como Ele ajustou os rumos da família de Jacó. Amém? A caminhada dos filhos de Deus, mesmo quando a gente não percebe, é uma caminhada de libertação de todas as formas de opressão, porque estamos indo gradualmente cada vez mais para perto da terra prometida. Lá na frente está Jerusalém celestial. A gente está indo para o descanso que o Senhor prometeu. A gente está indo para casa. Não estamos voltando para casa, a gente nunca saiu de lá. Tá? Cuidado que tem um monte de gente que posta aí na internet, fulano voltou para casa. Não, isso faz parte de uma outra heresia. A gente não vai voltar, a gente vai pela primeira vez para o céu. Tá bom? Um dia a gente conversa sobre isso. Nas dificuldades, meus irmãos, vamos manter totalmente firme o nosso coração nas mãos do Senhor e nas promessas que Ele fez. Finalmente, quando Deus livrar você e Ele disser, vai para Canaã, pelo amor de Deus, não carregue seus ídolos junto. Livre-se deles. Essa é a oportunidade. Olhe para dentro do seu coração e veja qual ídolo você está carregando. Como disse João Calvino, nosso coração é uma fábrica de ídolos. E a gente tem que todo santo dia olhar para dentro e ver qual é o ídolo que está aparecendo ali nessa fábrica. E enquanto ele está pequenininho, ele tem que ser arrancado. Amém?